Yeah, me yelling, going back to old Yazoo. Oi, amigos. Como é bom ter um hobby, né? Eu acho que esses tempos eu tava pensando muito nisso. E como eu não reuni muita coisa essa semana pra falar pra vocês, eu tô sem papinho, na verdade, né? Eu tô sem papinho pra bater com vocês. A realidade é essa. Tô sem história pra contar essa semana direito. Mas eu tava muito feliz esses dias e acabou que eu consegui pensar direito no que eu queria fazer, né, essa semana. E uma das coisas que mais me pegou essa semana foi porque eu finalmente me formei. Eu terminei minha licenciatura. Algo que eu particularmente não pensava que eu conseguiria, sabe? Eu sei que é aquele papo de você diz que pensa que não sabia se conseguiria terminar a licenciatura, mas terminou. Mas você pensava... E, tipo, terminei. Eu consegui. E isso foi em um 2024 muito conturbado pra mim. Um dos meus anos mais insanos que eu tive, pra ser bem sincero. E hoje eu vim trazer um papinho pra vocês sobre hobby. Hobby é uma coisa que você... Cada um de nós tem pelo menos um hobby, eu creio, né? Eu acho que quando Deus nos moldou, começou a colocar um hobby, pelo menos pra gente, os dons que a gente tem. Mas eu não falo de dons, eu falo do hobby que a gente tem pra fazer alguma coisa. E acho que a gente consegue criar um hobby. Um dos hobbies que eu tenho, particularmente, são três, na verdade. Um deles é o de gostar de criar as coisas. Então eu crio jogos, tá passando aí na tela, acho, um dos jogos que eu tô criando, que é um de basquete. Já criei jogos educativos, tanto que o meu TCC da faculdade foi um jogo educativo. Criei programando mesmo, aprendi programação para isso, e eu programo jogos desde 2018. Então, vocês verem, já vai fazer 7 anos que eu programo jogos, né? Acho que já fez. Não, vai fazer metade desse ano, 7 anos que eu programo jogos. Acho que isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, mas nunca entendi por que eu nunca consegui fazer. O meu segundo hobby, além dessa criatividade, é gostar de ler e escrever livros. Então, espero que esse ano eu consiga publicar um livro. Eu ainda acho que não vou conseguir esse ano, mas ano que vem sim, publicar meu primeiro livro, meu romance. Isso é uma coisa muito boa pra mim também. Conseguir publicar esse romance vai ser uma das minhas conquistas. E eu fico feliz por isso. E o meu terceiro hobby, agora, é montar o cubo mágico. E acho que as pessoas que me acompanham no Instagram sabem que montar cubo mágico pra mim é uma das coisas mais complicadas que existiu, porque eu nunca tive essa vontade. Eita, gaivota passando. Uma não, 3, enfim. Nunca tive essa vontade de tentar conseguir, mas só de saber que eu treinei uma semana esse cubo mágico e aprendi, tá me fazendo muito feliz, eu não sei porquê, mas eu acho que é isso, né, a conquista. Eu trouxe duas coisas sobre hobby para mostrar pra vocês. Que uma delas é de uma autora, de um artigo, que eu acho que o nome do artigo eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Mas esse artigo é sobre jardinagem. O que tem a ver jardinagem com hobby? Mas é porque ela diz a seguinte frase, abre aspas, eu tô traduzindo em inglês, tá? Conectar-se com a natureza faz parte do processo de desenvolvimento humano e em tempos de isolamento social, limitar o acesso a áreas verdes tende a agravar os danos à saúde física e mental das pessoas. Trazer a natureza para espaços internos pode efetivamente aumentar o contato com o ambiente natural, o que pode ser benefício para a saúde e para o conforto. Nesse contexto, a prática de atividades como jardinagem, horticultura, confecção e compra de arranjos florais e contemplação de jardins residenciais podem ser importantes aliados para a preservação e recuperação da saúde. Se vocês olharem, eu escolhi o ambiente propício para falar de hobby, porque exatamente onde eu estou é à frente da minha casa e é cheio de plantas aqui. Existem muitas plantas porque minha mãe sempre adorou. Na verdade, minha avó sempre adorou plantas. E esse amor dela por plantas passou para minha mãe, que passou um pouco para mim. Eu gosto de cuidar de plantas. Isso é uma coisa que, se eu tivesse mais tempo, eu consequentemente teria e faria. E o que é que o dicionário de Cambridge diz sobre hobby? Uma atividade
que para alguém transmite o prazer quando se não tem um trabalho a fazer. Uma atividade que você faz por prazer e não por causa de um trabalho. Não porque é uma obrigação. Porque quando você está trabalhando, por mais que você goste do seu trabalho, você está trabalhando para obter alguma coisa em troca. E o hobby não. O que você tem em troca do hobby? Sua saúde física e mental restauradas, o prazer de conseguir fazer aquilo completar. Então esse é uma das trocas que o hobby dá para você. O que eu posso dizer sobre o hobby em si? Eu sempre tive uma tendência a ter um grau de hiperatividade muito grande. Hiperatividade. Eu estou descobrindo agora com a minha psicóloga, não sei se Ingrid vai conseguir me ajudar muito agora, mas eu sempre tive um grau de alguma condição. Hiperatividade sempre foi uma delas, eu não consigo ficar parado. A minha linguagem de amor é ato de serviço, então para todas as pessoas que eu gosto, eu amo servir. E aí qualquer coisa que eu puder fazer para essa pessoa, eu irei fazer. Se eu amo essa pessoa, eu quero fazer alguma coisa consequentemente. Esse grau de hiperatividade que eu tenho, que eu falo, é porque isso se reduz a mim também. Eu nunca consegui ficar parado. Até os meus 11 anos de idade, eu nunca consegui dormir de tarde. Entre meus 2, 3 anos até os meus 11, eu nunca consegui dormir à tarde. Eu só dormia quando eu tinha alguma doença que me fazia ficar acomodado no sofá e de tanto eu estar cansado, eu dormiria. Mas, por exemplo, se essa doença fosse só um machucado, eu passaria o dia inteiro ou fazendo alguma coisa ou procurando algo para fazer. Isso sempre mostrou o meu lado hiperativo de nunca parar. Sempre que vocês pensarem em alguma coisa, provavelmente vocês vendo esse vídeo, eu tô fazendo alguma coisa. Eu não consigo ficar parado. E no tempo que eu tava agora esperando a nota sair, eu estava incomodadíssimo, porque a minha ansiedade vem do meu hiperativismo. Do tanto que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu estou conseguindo controlar isso com o quê? Com o meu hobby. O hobby para mim é justamente um controle. Eu consigo controlar minha hiperatividade e, consequentemente, a minha ansiedade quando eu me distraio com alguma coisa. E eu tô falando desses papos e talvez soe como um papo de porque ele tá dizendo que ele tem. Não, mas provavelmente talvez você que esteja assistindo esse vídeo tenha. E você não sabe identificar o que é. Pode ser que não seja uma ansiedade, né? Porque, enfim, essa geração agora adquiriu ansiedade muito fácil. Nós adquirimos ansiedade muito fácil por qualquer coisa. Mas possa ser que não seja autismo ou TDAH ou qualquer outra coisa que você tenha. Seja só a sua hiperatividade. Pode ser só a hiperatividade do TDAH. Mas talvez a sua hiperatividade transmita a si mesmo a sua própria ansiedade. Provavelmente você esteja fazendo qualquer coisa. Se você parar para ver esse vídeo, provavelmente eu vou estar fazendo alguma outra coisa enquanto você vê esse vídeo, e essa outra coisa que eu esteja fazendo seja construindo alguma coisa, ou lendo alguma coisa, ou elaborando alguma coisa, mesmo que por agora eu não esteja fazendo nada, esteja só tentando vagas para mestrado. E assim, tô feliz por poder falar sobre isso. Outro hobby que eu tenho também são meus amores pelas minhas cartas. Não é algo que eu uso para viver, não é algo que eu gasto dinheiro por ter, mas porque eu gosto de colecionar coisas. Minha mãe brigava comigo antigamente, eu lembro, porque eu tinha coleção de controle das minhas televisões. Porque eu já tive várias televisões que quebrava uma e a outra tinha que comprar. Eu tive umas 5 assim, pra ver meus filmes, né? Eu usava direto. E eu colecionava DVDs. E meus DVDs eram de animais, enfim, desenhos, animes, coisas do tipo. Esses controles remotos que eu colecionava, eles me davam uma certa paz. Eu não entendo, mas todas as vezes que eu tinha esse controle remoto na minha mão, vendo os 5 organizadinhos assim, no cantinho deles, eu senti uma paz, porque aquela organização me transmitia uma paz. Não sei explicar, mas era estranho, sempre foi. E hoje em dia isso é com carta. Eu tenho duas boxes grandes desse tamanho. Assim. Cartas. Uma de Pokémon e outras de Yu-Gi-Oh! Eu sempre escutei da minha mãe que Yu-Gi-Oh! Pokémon... Pokémon nem tanto, porque Pokémon é fofinho, ela não associava isso ao demônio. Mas Yu-Gi-Oh! Sim, até porque, enfim, Yu-Gi-Oh! Tem a tendência egípcia de falar sobre luz e trevas, destruição e criação, enfim.
todo esse rolê egípcio, e isso sempre meio que demonizou Yu-Gi-Oh! Por todos os cantos e todos os lugares. Eu nunca levei por esse lado, eu sempre levei pelo lado de que é um jogo de carta, eu gosto de jogar. Sempre gostei, isso me moldou a não pensar no jogo como uma coisa viciante, mas uma coisa que possa contribuir para algo que eu queira. Então, os jogos de cartas contribuíram para fazer meus jogos para a minha faculdade, para o meu ensino, para quando eu for ensinar. Tanto que eu estou fazendo um joguinho de carta, olha, mais uma coisa que eu estou fazendo, um jogo de cartas sobre números. Mas o que eu queria resumir tudo isso para vocês é que se você tem um hobby, não deixa de fazer acontecer com o seu hobby, mas também não faça ele ser algo tão ruim a ponto de você se matar para fazer ele, porque possa ser que você se empolgue tanto que aquilo se torne maçante. Não vai ser um hobby a partir do momento que você colocar tantos prazos e tantas metas além do que ele precisa. Então, se você quer fazer um hobby acontecer, seja você criar alguma coisa e você bota uma meta para aquilo, se essa meta atrasar, tá tudo bem. Bota a meta para um pouco mais longe que você vai conseguir alcançar alguma hora. Eu acho que no mais é isso. Não tem videozinho fofo essa semana, tem videozinho sobre hobby. Acho que é o que eu queria falar para vocês. E o nome desse quadro aqui no canal eu vou chamar de Papinho. É isso. E sejam bem-vindos ao primeiro papinho da gente sobre qualquer outra coisa. Pode usar esse vídeo como podcast, ou você pode ver o vídeo olhando pra minha cara de acabado que eu estou cansado. Por que eu estou cansado? Vocês saberão em breve por que eu estou cansado, porque é uma coisa que eu estou criando. Mas é isso e tchau!